Bom, o que eu faria se eu estivesse começando hoje na academia para evoluir o mais rápido possível? Seja independente do teu objetivo, seja hipertrofia, definição ou simplesmente construir esse hábito. Cara, eu queria muito ter escutado um vídeo desse se eu tivesse começado a treinar. Quando eu comecei a treinar, na verdade. Então, bora pro vídeo. E assim, vai ser um pouco mais direto aqui, a câmera direto, não peguei microfone, não peguei nada. Acho que vai valer mesmo é o conteúdo que eu vou te passar aqui hoje. A primeira coisa que eu diria que é a mais importante de todas, que você precisa colocar isso na sua cabeça, é alinhar a sua expectativa com a sua realidade, tá? Por que eu falo isso? Porque hoje você se espelha em muitos caras que você vê na internet que tem shapes, assim, extremamente acima da média. Os caras que tem um shape que não parece verdade. E isso é uma pessoa em 1 milhão. Essa galera que tem esse shape extremamente acima da média é 1 em 1 milhão. Então você justamente não pode se espelhar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de perfil, porque ele joga a sua expectativa lá em cima. Você acha que você vai começar a treinar e em 3 meses, 6 meses você vai ficar daquele jeito, quando na verdade demora muito mais tempo, principalmente se você for natural. Você vai levar anos para construir um shape legal. E a real é que você nem precisa de tanto assim para ter um shape considerado legal, para ter um shape acima da média. Você não precisa, né? Pega a média das pessoas que você convive ou a média das pessoas que treinam na academia que você vai. Ninguém tem um shape tão estrondoso assim, no máximo 1 ou 2 caras, que são aqueles que eu tô te falando fora da curva. Então é bom que você já saiba disso para você não ficar criando muita expectativa e simplesmente aceitar o resultado que você vai conseguir se você fizer tudo direito. E eu te falo porque isso é um ponto que vai te atrapalhar muito se você não trabalhar isso, tá? Se quando eu comecei a treinar em meados de 2015, já tinha ali o YouTube, né, começando, o Instagram também, já tinha essa parada de comparação. Imagina hoje com redes sociais, TikTok e tudo mais que você vê. Shapes extremamente acima da média e você achando que é só treinar e tomar creatina que você vai ficar assim. Então, cara, alinha a tua expectativa, não é para você ficar desanimado, mas simplesmente para você focar na tua evolução e não ficar olhando no shape dos outros. Porque se você segue 30 influenciadores diferentes e cada um fala uma coisa, cada um tem um método diferente, você nunca vai evoluir de verdade. Por quê? Porque você segue cada semana uma coisa diferente, cada treino você faz de um jeito e isso não funciona. Obviamente que tem métodos que são mais eficientes, são menos eficientes, mas o que importa é que você escolha uma forma de treinar, uma ou 2 pessoas que você gosta, que você se espelha, e segue mais ou menos ali na linha delas. Pelo menos 3 meses, 6 meses, para ver se o seu corpo responde àquilo, né? O problema do excesso de informação é que você nunca sabe quem está certo e nunca sabe o que fazer. Então, pelo menos para minimizar isso, escolhe uma linha de raciocínio e siga ela por mais tempo possível. O segundo ponto que eu queria abordar parece até meio idiota, eu acho, mas, cara, eu sei que faz muita diferença, que é basicamente você ter um objetivo claro em mente. E eu não tô falando tipo assim, eu quero ganhar 10 quilos ou eu quero perder 10 quilos, eu não tô falando disso. Pode ser também, tá? Não tem problema nenhum. Mas quando eu falo de objetivo claro para você, eu tô falando que o seu objetivo, a sua motivação para ir para academia tem que estar muito clara. Sempre que você quiser desistir, principalmente você que está começando agora. Então, independente do teu objetivo, se você quer largar o cigarro, se você quer ser mais forte, se você quer emagrecer, não importa. A parada é que esse objetivo ele tem que fazer muita diferença para você. Você tem que acreditar que chegar naquilo realmente vai mudar a sua vida, basicamente. Pode parecer muito extremo, mas é assim que o teu cérebro funciona. Basicamente, você ter um motivo pelo qual você está fazendo aquilo. É simples assim, né? Se você conhece, por exemplo, o Wesley Delanogari, não sei se você segue, recomendo muito. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre você ter um motivo para a ação. É por isso que vem a palavra motivação. E a disciplina é lá de vem disso, né? De você ter um motivo para fazer aquilo. E isso assim, muda da água para o vinho o quanto você mantém aquele hábito quando você tem um objetivo muito claro. Para entrar um pouquinho mais nesse âmbito específico, entre ganhar massa muscular e emagrecer, para você decidir isso de fato, é muito simples, né? Eu faço isso com todos os meus alunos. Se você é aquele cara extremamente magro que não tem nada de gordura no corpo, você pode sim se dar o luxo de entrar em bulking, que a gente fala, de comer um pouco mais, de você realmente ganhar peso, tá? Mas na maioria dos casos, 95% das vezes, se você tem um mínimo de gordura ali que te incomoda, se você não tem um shape muito legal por conta da gordura, a resposta 95% das vezes é secar, definir primeiro, para depois você entrar ali com a construção de massa muscular. E eu te digo que como você está começando agora, dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Se você fizer uma dietinha minimamente estruturada, minimamente organizada, você consegue sim ficar ali numa recomposição corporal.
ganhar massa muscular e perder gordura, tá? Então, o parâmetro para você decidir o que você vai fazer é o seu percentual de gordura. Se tá minimamente te incomodando, é hora de secar. Se não, se você só é aquele cara muito magro, tudo bem, você pode fazer um bulkingzinho e ganhar um peso. Um terceiro ponto que é muito importante, eu acho que muita gente não concordaria com isso, os profissionais da área que talvez assistam isso, não sei, é dizer para você que o treino ele importa muito mais do que a alimentação, por incrível que pareça, tá? Tem um discurso aí, você vai ver muito por aí, por exemplo, treino é 60%, alimentação é 40%, 70%, 30%, sei lá, colocam porcentagens aí de importância, quando na real, quando você está começando, realmente o treino ele faz muito mais diferença do que minuciosamente fazer uma dieta calculada. E eu tô falando isso porque eu sei que no começo, quando você está criando hábitos saudáveis, criando hábitos de treino, é muito mais difícil você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Querer fazer a dieta perfeita, querer treinar todo dia, dormir melhor. Você já faz muita coisa, você já trabalha, já estuda, já tem a sua vida acontecendo. Então, você colocar 5 fatores a mais ali para você conciliar é bem mais difícil. Então, o que realmente vai fazer diferença é o treino. Você minimamente colocar o treino na sua rotina, fazer 4 vezes por semana que seja, para daí sim você ir para aqueles outros hábitos que você tem que melhorar. Então é muito mais rápido com que você se adapte ali com a sua nova rotina de treinos e depois, assim que você se adaptar, você começa ali a dormir melhor, a comer um pouquinho mais seletivo, a selecionar os melhores alimentos para você comer. Então tem um planejamento de treino ali simples de ser seguido, 4, 5 vezes por semana, porque o treino, mais uma vez citando o Wesley aqui, ele é uma coisa que a gente chama, que o Wesley fala muito sobre, que é bem legal, que são os hábitos angulares. Hábitos que vão interferindo em outros hábitos menores, por assim dizer, ele tem a capacidade de moldar toda a sua rotina. Então você provavelmente vai comer um pouco melhor porque você está se dedicando no treino, provavelmente vai dormir um pouco melhor porque está chegando mais cansado, está gastando mais energia. Então é uma coisa que reverbera em todas as outras. Isso é muito bom, cara. Fora que é muito mais fácil, né, do que ficar se preocupando com tudo ao mesmo tempo. Isso significa que não é para eu fazer dieta quando eu começar a treinar? Óbvio que não. Isso é simplesmente um direcionamento daquilo que é o mais importante, o essencial para você começar. Você quer uma dica simples e efetiva se você está com dúvida, dificuldade, como que você vai se alimentar? Basicamente, você vai focar ali em fazer 3 refeições por dia, que seja, mínimo 3, café da manhã, almoço e janta. Deixa tudo pronto para o café da manhã se você não tem tempo. Faz as marmitas do almoço e da janta, tá resolvido. São 3 refeições simples que provavelmente você já ia fazer de qualquer jeito. Só que agora você organizou para fazer direito, né? Para fazer elas de forma saudável. E aí você pode colocar 4, 5 refeições que seja. Não importa o número de refeições, desde que no mínimo sejam 3 compostas de proteína, carboidrato e gordura, tá? Tudo muito bem balanceado nesse começo. Pensa que tanto no treino quanto na dieta, quanto mais simples for, mais fácil de ser seguido, melhor é para você criar esse hábito. Então você vai conseguir muito mais, ter muito mais resultado se você for constante e não tentar fazer tudo perfeito por 1 ou 2 semanas e desistir, que é o que a maioria faz. Bom, meus amigos, é isso. Acho que deu para dar uma pincelada geral em tudo, tá? Que você realmente precisa fazer nesse seu começo. Sobre o treino, mais uma vez, escolha uma divisão que vai encaixar na tua rotina, progrida cargas, seja peso, repetição ou número de séries, a depender da sua recuperação, como que você está indo, mas não pilha muito com isso no começo, só escolhe ali um número de séries básico, 6 a 8 séries por treino, por músculo, por treino, tá? E seguindo essa recomendação inicial, você já vai ter uma puta evolução, tá? Não precisa ficar pilhando com cada micro detalhe da tua rotina, que isso não vai fazer a menor diferença. Construa o teu hábito antes de se preocupar com a cereja do bolo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, dá sua curtida e manda para alguém que está começando na academia também. Valeu? Falou!